Bom, mas eu gosto também de pensar na possibilidade da gente mudar o nosso país, principalmente na economia. Nós precisamos desburocratizar a situação que nós estamos vivendo hoje em dia. Nós precisamos desamarrar o nosso mercado. Como? A gente precisa facilitar a carga tributária no Brasil. Nós temos uma estrutura muito grande com dezenas de tipos de impostos e taxas. Nós temos que diminuir a quantidade de impostos e talvez ter um imposto sobre valor agregado, acabando com o PIS, com o COFINS e juntando isso num imposto único, para poder facilitar a vida do empresário. Precisamos melhorar o crédito para quem quer investir no nosso país. Precisamos dar liberdade para que as pessoas possam abrir a empresa, poder investir aonde ele quiser e não ter tantas amarras com fiscalização, licenciamento. Isso trava a economia. Precisamos fazer uma reforma na área do judiciário. É impossível a gente continuar a pensar que o executivo pode indicar as pessoas que vai fiscalizar ele mesmo. O Tribunal de Contas da União, o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal. Nós temos que dar uma mudada nisso. Esses tribunais não podem mais ter pessoas que ficam vitalício. Eu penso que talvez um cargo de 12 anos é o suficiente para a pessoa contribuir para a nossa nação. Porque essas pessoas são indicadas pelo Executivo, pelo presidente ou pelo governador. Para fiscalizar o presidente ou o governador, chegou a hora de a gente mudar isso aí, porque está dando uma persistência, está dando uma politização dentro dos nossos tribunais e o tribunal tem que ser mais isento nesse ponto. Nós precisamos fazer uma reforma tributária, precisamos desburocratizar a nossa economia, precisamos também privatizar as estradas, aeroportos e portos, precisamos de investimentos, precisamos destravar a nossa economia. A coisa mais difícil que tem é uma pessoa querer investir e não conseguir investir. Você imaginar, por exemplo, em Belo Horizonte é um absurdo. Uma pessoa que quer fazer uma construção em Belo Horizonte demorar 1 ano e meio para conseguir licenciamento para começar uma obra. Ninguém aguenta mais isso. Precisamos mudar isso o mais rápido possível, porque não é o Estado, não é o governo que gera emprego. Quem gera emprego é a sociedade, é o investidor, é o empresário. Precisamos desmitificar o que está acontecendo. Precisamos parar de demonizar o empresário e o capital. Infelizmente, dividir a nossa população, criando um discurso para dividir a nossa sociedade. É um discurso de dizer que nós somos dominados por uma elite econômica, que os empresários exploram os empregados. Ué, como é que nós vamos gerar emprego se o próprio empresário é demonizado? Como é que nós vamos gerar renda se a única coisa que o país hoje está tentando levar de renda são bolsas que possam suprir a necessidade das pessoas? O melhor programa de governo, o melhor programa social que existe é o emprego. O emprego traz para a pessoa dignidade, o emprego traz dignidade para a própria família. A pessoa consegue conquistar o seu próprio patrimônio, consegue conquistar a possibilidade de dar uma vida melhor para os seus filhos pelo suor do seu trabalho. E não ficar simplesmente recebendo uma mesada que não resolve a vida de ninguém. Isso é uma forma simplesmente de ficar dominando as massas, controlando a nossa sociedade. Chegou a gente acabar com isso. Chegou a hora de a gente dizer um basta. O Brasil precisa de coisa melhor, o Brasil precisa de liderança melhor, o Brasil precisa de pessoas que respeitem a nossa sociedade e principalmente a democracia. Nós não queremos mais assistir à destruição da nossa moralidade, à destruição da nossa família, à destruição dos nossos valores judaico-cristãos, à destruição daquilo que nós acreditamos. Nós vamos fortalecer, nós acreditamos que ser conservador é conservar valores e não simplesmente pensar que nós estamos destruindo avanços sociais. Isso é uma mentira e nós vamos acabar com tudo isso. Nós precisamos conservar aquilo que vale a pena. Nós precisamos ter avanços naquilo que realmente traga resultado para a vida das pessoas que estão sofrendo tanto. Esse é o nosso desejo, a nossa vontade.